Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo da ESPN, né, do Futebol 90, e eu tô com esse semblante triste aqui, com essa fala mais triste, porque é a primeira vez que a gente vai assistir um conteúdo desse programa, que conta com a Daniela, o Zé Elias, hoje ali o Fábio Luciano, e tem outros dois caras que eu não sei nem quem são, não lembro do nome, porque infelizmente nós tivemos a saída da ESPN do Felipe Facincani e do Fábio Sormani, que é uma notícia triste pra nós. A gente perdeu duas pessoas, dois protagonistas aqui do canal que estavam sempre falando uma bobagem lá que a gente reagia aqui. Ai, cara, que triste, mano. Que triste. Vamos trocar de janela? Olha essa mesa sem Facincani e sem Fábio Sormani, nosso muso. Olha isso, rapaziada. Que tristeza. Aí. Não sei o nome dele. Não sei o nome dele. Jamais serão Fábio Sormani e Felipe Facincani. Agora eles vão falar ali sobre o Flamengo que venceu o Red Bull. Pedro fez 3 gols. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo, acione o sininho. Comente. E é isso aí. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Que chateado, Pratos, que é questão de perspectiva, sabe? Tem muitas... É questão de você ver se você ganhou a loteria com a cartela cheia ou menos pontos. Esse tiozão que tá falando tem cara que nunca viu um jogo do Flamengo. Ele não tá falando do Flamengo não, mas vamos aguardar. Tem gente que vai com um pontinho só, é o azarado com sorte. Então você pode com esse um pontinho fazer valer tuas tá bom. Perspectiva que é isso? 3. Tem gente que vai com um pontinho, tem gente que já volta com 3 gols, que é pra falar assim, ó, minha vaga no Catar vai ser difícil de tirar. Vamos virar o assunto, a gente já passou pelo vice-campeonato do São Paulo, agora a gente passa pela preparação do Flamengo para finais. Final de Copa do Brasil, final de Libertadores, ontem com os jogadores que estavam na seleção de volta ao clube, 4-1. Bonito, né? Já dá o passaporte lá na CBF que você vai, viu, querido? Ficou bonito o quê? O distintivo, como a gente fala? Dorival, eu tava falando do telão, do nosso estúdio. Dorival Diola fez o Pedro de bola. Fala, Dorival. O Prato tá maluco. A maior responsabilidade de um profissional, de um treinador, é justamente você poder valorizar e tentar resgatar aqueles que não estejam vivenciando um bom momento. Desde dos anos anteriores, quando eu observava, né, a equipe do Flamengo, eu fiquei 1 ano e pouco parado em casa e pude assistir a maioria dos jogos, não só do Flamengo, como de outras equipes. Lembrando vocês que a coletiva do Dorival, essa daí, tá inteira aqui no canal. Se você quiser ver, caso você ainda não tenha visto, dá pra você conferir aí. Só você procurar aqui nos últimos vídeos que você vai ver. Eu sempre senti que o Pedro seria um jogador que ele estaria atuando em qualquer equipe do futebol brasileiro com chances, com possibilidades reais de estar se atuando, buscando uma vaga na seleção brasileira pela sua capacidade, pelas suas qualidades, pela condição que eu sempre vi no atleta, nos momentos em que ele atuou, tanto aqui quanto fora, como também no início com a camisa do Fluminense. Sempre foi um jogador que chamou muita atenção. A temporada do Pedro está na tela. Fez 54 jogos, 27 gols, meio gol ali. Marca um jogo sim, um jogo não, né? Tem 8 assistências e 80 minutos para participar de um gol. Ô, capitão, e aconteceu eu vou falar isso com o coração aberto, mas assim, aconteceu um fenômeno, né? A gente vê jogador voltando da seleção e voltando com futebol em baixa. Sim. O Pedro voltou da seleção e voltou para falar, ó, fui lá, deixei o meu, voltei, vou fazer o meu aqui. Ainda melhor. É isso, Dani. Tem jogadores que eu não sei, eu passei por isso também, né? Eu fui convocado para a seleção e, infelizmente, em um momento eu tive uma queda de rendimento. E aí essa pressão de, voltou da seleção e teve uma baixa, isso começa a te incomodar de uma forma que te atrapalha dentro do dia a dia. Então, assim, não é defender aos que acontecem isso, mas eu particularmente consegui retomar, mas passei por essa situação também. Com o Pedro, completamente diferente, né, Dani? Então, assim, o momento que ele vive é excepcional, né? É realmente o homem-gol do Flamengo, é o cara que tira o Flamengo de situações, às vezes, um pouco mais complicadas.
né, o povo, né, enfim, a imprensa, o Tite entendeu que ele era importantíssimo para a seleção brasileira, então foi convocado, teve alguns minutos aí para jogar, fez gol na seleção e quando volta ajuda demais o Flamengo a mais uma vitória, 3 gols em menos de 5 minutos. Então não tinha feito um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, em pouco tempo, define o jogo e mostra mais uma vez a capacidade que o Pedro tem de fazer gols e o momento que ele vive, que é realmente brilhante. Dá uma tranquilidade, gente, para o Flamengo agora nessa sequência, porque a gente vinha questionando, né, que o nível do futebol estava caindo um pouco, que não estava conquistando resultado no Campeonato Brasileiro. Esse jogo pode ser um jogo de virada, Zé? A tranquilidade dá toda hora, né? Porque... É o próximo jogo da tranquilidade, né? Zé? Mas é aquela... Você vai jogar quarta e assim, domingo, tem isso. Mas assim, Prats, tá tranquilo na quarta e depois tá incomodado domingo, Zé. É louco, Tchaca. Presta atenção na conversa. Ele tá borrifando muito. É culpa minha, é culpa minha. Acho que esse pré-treino dele aí não... Ele demorou 1 hora para dar um... Gastou laque pra caramba. Não, voltando à tranquilidade. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Flamengo pode estar jogando mal, 50 minutos, 60 minutos, só que o Flamengo tem jogadores que a qualquer momento pode decidir. Sim. Nós estamos falando do Caleri, que teve 3 oportunidades e não fez uma, o Pedro em 5 minutos fez 3. Sim. Aí você olha para o lado, você tem Gabigol, você olha para o lado, você tem Everton Ribeiro, aí você tem o Arrascaeta, você tem o Cebolinha. Olha a quantidade de jogadores que pode solucionar o problema do Flamengo. Sim. O Flamengo está mal. Vou fazer a comparação, já vou transportar para fazer a comparação na final da Copa do Brasil. Se o Renato estiver mal, o time do Corinthians sente demais. Se o Renato não conseguir jogar, o time do Corinthians sente demais. Mas o Flamengo, será que não corre um pouco com relação ao Arrascaeta, Zé? Não. Porque o Arrascaeta... Não, mas o que eu ia dizer... Os caras têm poder de decisão, mas tem mais gente para... O que eu ia dizer é que assim, o Flamengo tem vários jogadores. Para definir. Talvez o Arrascaeta seja marcado... E aí você tem o Everton Ribeiro que vai lá e... Sim. Aí você pega o 1 contra 1 do Cebolinha, que coloca o Cebolinha, muda o Gabigol, porque assim... Porque o Pedro fez os gols, né, contra o Bragantino, mas a partida do Arrascaeta foi impressionante. O que eu falo é isso. O Flamengo, lógico, tem o poder de definição ali do Pedro, Gabigol, né, os caras têm muita competência para isso. Mas o jogo de meio campo ali, né, onde se cria a jogada, o Arrascaeta é meio que o Renato Abreu Renato Augusto. Voltou no tempo, hein? Um beijo ao Renato Abreu também, que a gente falou tanto aí. Eu conversei muito com o Renato hoje de outros assuntos também, que está morando em Orlando. Então, Renato, um beijo a você e a sua família. Mas não era você, né? Você foi um grande jogador, mas era o Renato Augusto no Corinthians. E o Renato fazia mais ou menos essa movimentação, ajudava vocês muito demais. Então, desculpa, vai lá. Não, só para dizer que ontem não, no sábado, foi interessante ver que ainda aumentando e olhando para esse jogo de Copa do Brasil, porque é inevitável que quando o Flamengo joga e o Corinthians joga, a gente vai sempre projetar a final, o momento das equipes. É um alerta, o Corinthians, apesar da vitória, não jogou bem, mas o Flamengo apresentou o repertório. O que a gente cobrava aqui... A gente vai analisar o Corinthians com calma. O que a gente cobrava aqui era um Flamengo que perdia, mas não tinha repertório, tentava, sentiu nesse momento a ausência do Arrascaeta, de outros jogadores. Nesse jogo, especificamente do Red Bull Bragantino, apresentou repertório, o Dorival ganha o Cebolinha aumentando o seu nível de entrega e... Eu não ia falar, mas eu vou falar porque aqui não tem off. Eu falo mesmo. Aqui falando vestiário. Não guarda dinheiro, vai guardar segredo? Ele ficou me provocando. Aliás, eu tô mal nesse negócio de guardar dinheiro. Não. Ele ficou me provocando aqui, ele levantou um tema, Dani. Qual? Que é efervescente. O Zé gosta. Você põe assim, faz borbulha. É o seguinte: se o Bruno Henrique tivesse ok, não, jogando. Tava jogando. Eu vou falar primeiro, porque aí você vai me contestar. Ele me provocou, eu falei, eu acho que quem jogaria o Pedro, e eu não sei não se é que o Gabriel, é difícil falar isso, então o Gabigol não iria para reserva. Você empurrou para mim, agora fala o que você está sentindo. Eu vou falar, eu acho que se no nível de entrega... tirar o Gabriel do time titular do Flamengo, eu acho que corria risco do Pedro, nesse nível de jogo dele. Sim. Se tem o Bruno Henrique jogando no seu ápice e o Gabigol nesse momento, quem vai para a reserva é o Gabigol. Não, mas o que eu falo, Edu, o que eu falo é que agora, se o Bruno Henrique estivesse jogando, da forma como ele estivesse jogando, do Pedro? Talvez pelo que a gente já tinha visto de um cenário ele ia estar na vaga do Cebolinha. Talvez o Pedro não tivesse tantas possibilidades. Essa sequência, eu quero dizer. O Dorival falou já sobre isso, disse que na cabeça dele os 3 vão ser titulares, mas eu não sei se eu acredito muito nisso. É muito fácil falar agora depois que o cara se lesionou. Se bem que ele chegou a botar os 3 juntos, mas por um muito curto período. Claro, imagina o Bruno Henrique, aquele Bruno Henrique que todos estão acostumados.
Aí o Everton Ribeiro pela direita, o Gabigol centralizado. O Flamengo jogava com 3 atacantes. Tudo bem, mas o que Hoje é uma outra formatação. Mas você acha... O Flamengo com Bruno Henrique e Gabigol jamais jogava com 3 atacantes. O Everton jogava como meia, junto com o Arrasca, mais pela direita e o Arrasca mais pela esquerda. E o Bruno Henrique e o Gabriel pisando na área e saindo da área, os dois se revezando ali. A questão é que o meio do campo do Flamengo não era tipo um losango, era tipo assim, 2 aqui e 2 aqui. Sendo aqui Arão e Gerson. E aqui assim, ó, o Everton e o Arrascaeta. Jogando de uma forma, tipo assim, meio que quase paralelo. Tipo, Arão mais atrás aqui e o Gerson, o Everton e o Arrasca. Aqui assim. Não sei se eu tô sabendo, que eu fico vendo ali, tá invertido a imagem pra mim. Mas era mais ou menos isso. Hoje o que a gente tem é muito o Thiago abaixo centralizado. Você tem aqui o Everton e o João. E aqui em cima, sozinho, o Arrasca. Acha que outra formatação, porque Sim. o Bruno Henrique se machucou, o Cebolinha não encaixou e abriu a chance. Nem o Marinho, que veio também com Na verdade, o Pedro mas tô dando um encaixou exemplo antes do Cebolinha efetivamente Sim, chegar, né? Mas então vocês acham que o Mas que foi deu um encaixe espaço pela lesão do pro Bruno crescimento Henrique. do Pedro foi a sequência que ele acabou caindo no colo dele? Com certeza. Não, Eu caindo acho no que colo não. Caindo não, Mas, sim, que abriu, o cenário que se abriu para ele. Eu acho que o talento dele ia fazer ele pegar essa vaga. Não, mas ele já tem muito esse difícil. talento, Edu. Ele tem esse talento desde muito tempo. E ele era reserva de um time. reserva, exato. Todo mundo questionava porque o Pedro não jogava e a gente não conseguia mas eu achar acho o que ele tá espaço vivendo para ele. Só que ele era o cara que ele tinha menos minutagem no Flamengo e mais gols. As participações dele. O problema era quem saía. Então, com a lesão do Bruno Henrique... Se abriu um espaço. E aí o que a gente tem que chamar a atenção é isso também. O entendimento do Dorival e de um elenco, de um time, para mudar uma formatação. Sair de 3 atacantes para 2 atacantes. Mas o Flamengo não saiu de 3 atacantes. Fábio, Luciano, eu tô assustado. Eu já vou ter que falar que você também não via o jogo. Meu Deus do céu, gente. Que loucura. Everton Ribeiro centralizar um pouquinho mais ao lado do Arrascaeta, né? Aquele losango que a gente fala do meio de campo. Então, assim, um time que mudou o formato muito baseado na lesão do Bruno Henrique e no aproveitamento do Pedro. Mas é sintomático ver o Flamengo ganhando como ganhou do Red Bull Bragantino, porque o último jogo do Paulo Souza... Você sustenta, então, que se o Bruno Henrique estiver jogando bem, você tiraria o Gabigol. Eu quero só que você termine isso. A gente quer só que você fale essa frase pra gente botar no GC. Isso, só fala isso. Se o Bruno Henrique estivesse jogando como 2019, o Pedro entraria no lugar do... Já tá lá, já. Então pronto, é isso. Mas o que eu acho... brincando com coisa séria. Não tô brincando. E, ó, é Eu não sintomático... consigo mexer no O Edu Gabigol. tá ficando triste. É porque tá vindo pesado. Tá 3 contra 1. Se você não vier comigo... Eu sei, mas eu... Isso aí tá um candidato aí a falando de bobagem, mas... Sabe o que eu imaginei? Sabe o que eu imaginei? Eu vou levantar pelo menos um de lá. Eu vou te ajudar de outra maneira. Tudo bem, não. Vou te ajudar de outra maneira, porque concordar nessa com você vai ser Troca de complicado. assunto, Então eu vou melhor resgatar coisa. um negócio que Rafael Prates disse aqui, que foi Rafael interessante, Prates, que a já sabemos tranquilidade o nome. dura até o próximo jogo. Mas... Você não acha que pode ser um ponto de virada, Prates, assim, no sentido de recuperar... O que é, Eduardo? Porque eu tô continuando, porque quem tá na seleção? O Tite tem os dois à disposição. Não, mas esse é o critério? Não, quem tá me entregando mais? Não fala em seleção, não fala em seleção. Hoje com relação a gols, é o Pedro. Edu, você não tá bem, Vira aqui a Edu. cadeira um pouquinho. Fica isso, Ô, melhor. Prates. Melhor. Vamos voltar. Bota ele de Voltando ao que castigo. eu estava dizendo. Eu vou pro fala canto do aqui. castigo. Não, pode ser volta, uma volta, Edu, tranquilidade, olha que volta, situação, ó. E quer tirar o Gabriel do time. Olha o cidadão que quer tirar o Gabriel do A time. pessoa quando quer Mostra tirar o programa. Gabriel do time é o que Não tem acontece com nenhuma ela aqui no condição, Futebol 90. Mas, Dani, pode ser importante, sim. Falar de coisa Pode ser séria. importante. O que a gente tem de pontuar e lembrar do jogo de sábado é o seguinte: o Bragantino ficou com 10 muito cedo. Não sei se Já ficasse acabou com a minha 11 se suspensão. mudaria alguma Sensacional, coisa. cara. Né? Mas o Pedro fez 3 gols em pouquíssimo tempo. Sim. Isso é um grande mérito do Pedro. O Flamengo, me parece que em pouco momento viu o jogo sob algum risco. O Flamengo foi realmente o dono da partida. Mas é ótimo, claro que sim. A semana para o Dorival já é diferente. Uma coisa era uma semana depois da derrota, como foi contra o Fortaleza. Aqueles empates com o time B, meio time A, meio... Sábado não. Sábado isso não vem à tona. O time fez 4-1, Pedro fez 3 gols, muda tudo. Os torcedores esquecem, né? O torcedor esquece. Esquece que tá
15 pontos, que pode ficar 15 pontos de diferença do sim. Palmeiras. Não, mas para título já foi faz um tempo. Não, eu sei, mas eu tô dizendo... Eu não digo nem pro brasileiro, eu pensei mais para construir o time para as finais, sabe? Jogar bem. Eu ia chegar nesse ponto. O torcedor esquece que tem 15 pontos de distância do primeiro e agora passa a acreditar nas Copas. A Copa do Brasil, pô, ganhou, olha, esse time que vai jogar contra o Corinthians, esse time que vai jogar a Libertadores, mas tem muita coisa pela frente. Mas eu ainda acho que o Flamengo... Eu acho que o Flamengo é impressionante a capacidade que ele tem de... O mercado da diretoria, né? O que a diretoria fez em trazer esses jogadores... Impressionante, meu. Você olha pro lado, você tem o Gabigol. Aí vai, o Gabigol sai, ó, tô sentindo uma coxa. Aí entra o Cebolinha. Não, e a molecada entendeu? que tá vindo é muito o bom. João Gomes, o que o João Gomes joga. Calma, né? Sim, mas eles o próprio Vidal, que tem, não é da mesma intensidade que tem os caras, mas ele faz essa bola rodar. A bola no pé é diferente. Aí você pega a característica, pega o Ayrton Lucas, o tempo todo. Aí você pega o Felipe Luiz, entra, o Felipe vem por dentro e arma o time com tranquilidade. Você vê as opções que o time do Flamengo dá pro treinador e ter essa tranquilidade para poder jogar, porque tecnicamente os caras estão acostumados a jogar em alto nível. E uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Se você buscar o João quando ele subiu, quando ele começou a jogar no Flamengo, pegar o João hoje, você vai ver que a valorização dele e a capacidade dele de entendimento de jogo, a evolução é muito grande. Mas sabe o que me assusta? Que é sintomático esse momento. O que assustou foi você tirar o Gabriel do time. Calma, eu não consigo falar essa frase. Mas vale a opinião. Olha, eu juro pra você, fã de esportes, Vale que eu vou debate. falar o que é sintomático. Vou falar, que eu tô sendo borrifado nesse programa fortemente. Eu fiz o jogo Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista, o último de Paulo Souza. O Paulo Souza ficou um turno com esse mesmo time. Sim. E o time parece que começou... Paulo Souza foi mandado embora por sua causa. Não sei. Aliás, foi por causa dele que não conseguia fazer, Zé, esse time jogar. Que coisa espantosa. A impressão que eu tenho é que o Dorival veio e fez assim... Que a coisa virou por causa do trabalho do Dorival, da entrega dos jogadores. Os jogadores estão extremamente à vontade. Esse cara tem uma vibe meio do Ale Oliveira. Eu tô aqui tentando um tempão pensando. É que ele não fala tanta bobagem quanto o Ale Oliveira fala. Bobagem no bom sentido, né? Porque o Ale Oliveira é um cara de, sei lá, 60 anos com a alma da quinta série pra sempre, né? Mas ele tem uma vibe meio do Ale. Estão no nível de confiança alto e a entrega é absurda, a diferença do Flamengo que joga em Bragança para agora. Mas hoje, se tivesse que contratar Pedro ou Gabigol, qual dos dois? Agora? Pedro. Não, Tá brincando. Pedro. Só pode estar brincando. Tanto é que o Tite Não, tem Zé, uma vaga. resposta errada? Ele vai levar o Pedro ou o Gabigol, o Tite? Tite vai levar quem? Pedro ou Gabigol? O Tite vai levar... Tem o Pedro e o Gabigol, o Tite. Quem ele vai levar? Quem você contrataria? Hoje? Os dois. Você Pega o muro do Rafael Prates e senta. Que quem gosta de muro aqui é o Rafael Prates. Quem? É que depende muito do time. Não, depende muito do time, isso é certo, verdade. tá Se certo. você, por exemplo, tem um time igual o Corinthians, antes do Renato Augusto jogar como camisa 10, o Pedro ia ter dificuldades. Não ia adiantar, né? Não ia Você tem um- adiantar. um Aí você tem que jogar Essa com o evolução Gabigol. do Pedro no Flamengo tem-se pela saída do Bruno Henrique, pela movimentação do Gabigol. Mas você então, foi contrataria algo quem? que encaixou. Hoje, não, eu assim, o Pedro, para fazer gols, hoje eu contrataria o Pedro. Então o senhor tá dizendo você. Não. O que eu quero fazer discutir, gol é o que eu só um quero detalhe, discutir com diria você Barreira. é Gol é a bola que na se o casinha Bruno lá. Henrique, o que eu falei para você, não tem relação em Pedro e Gabigol do momento. O que a relação tem que, se o Gabigol não tiver, ou se o Bruno Henrique não tivesse se machucado e tivesse naquele isso dá nível de circunstância jogo, de dia. que o Gabigol não sairia, mas eu não acho que perderia jogaria, a posição jogaria. e o Pedro continuaria como um reserva de luxo do Flamengo. Após a saída do Bruno Henrique, abriu-se esse espaço, o entendimento do Dorival. A gente estaria vendo o time B do Flamengo, aquele alternativo, com a escalação com um ataque com Marinho, Pedro e Cebolinha. E seria um ataque letal. De colocar os dois juntos. Aí o Pedro ia deslanchar, fazer gol com esses dois caras jogando de dupla com ele. E aí o assunto seria: qual dos dois do ataque principal, do time principal, vai sair para dar vaga pro Pedro entrar no time principal? E o Gabigol mudou um pouquinho de posição para que isso acontecesse. Agora, o momento do Pedro,
perto do Gabigol hoje é diferente. É melhor. É melhor. Rafael Se Prates você for olhar pra contrataria jogador quem? de nível de seleção, é o Pedro. Sabe o que eu acho? Que o Gabriel ainda tem uma versatilidade, Não, uma claro que capacidade tem. de ocupar Claro que espaços tem. diferentes É do isso, campo, que né? o Pedro talvez nunca vá ter por característica mesmo, que não quer dizer que ele está em fase ruim ou é mau jogador. Pedro ou Gabigol? Arrascaeta, porque para substituir esse aí é mais difícil. Dorival tá preocupando, ele saiu ali antes do jogo acabar e tem que estar inteiro para as finais de Copa do Brasil e Libertadores. Fala aí, Dorival, do Arrasca. Não, ele está melhor. Nós estamos alertas aí a todo momento, a todo tempo, tentando organizar tudo que seja necessário para o bem-estar de cada jogador. Tendo necessidade, nós vamos poupá-lo. Não tendo necessidade, ele estará atuando. Eu acho que nós precisamos dar sequência e jogos para que cheguemos muito bem nos momentos decisivos e, principalmente, que a equipe esteja com a confiança em alta. Eu acho que esse é o principal ponto. Ajustes podem ser feitos em treinamentos, mas a manutenção de uma regularidade e de uma confiança atuando, só você se expondo e jogando. Não tem outro caminho. O treinamento ele é importante, mas o principal é o jogo. E nós temos que aproveitar o máximo possível cada partida jogada para que os atletas estejam no seu melhor nos momentos importantes, que serão todos eles ao longo desse mês. Tá aí, ó. O Dorival fala que não tem com o que se preocupar. A gente sabe que o Arrascaeta estava com problema no pubis, né? A gente falou porque a lesão que vocês dois já tiveram durante a carreira. Ele sai com 32 do segundo tempo, joga ali o que dá. É uma questão de administração agora, pelo que vocês viram, principalmente não só de estar em campo, mas do desempenho dele em campo. Muito, muito. Não só o tempo de jogo, mas a recuperação é muito importante. Sim. Como ele vai... Quais os sintomas, né? O pós, né? O pós-jogo, né, Zé? Dor, é menos treino e mais jogo agora, Zé? Eu acho que dependendo do que for, é menos treino, menos jogo. Mais tratamento, né? Bastante fisioterapia. Para você poder jogar 90 minutos, 70 ou 90, não sei, em alto nível. Porque a pubalgia é uma lesão traiçoeira, entendeu, Dani? Ela é traiçoeira, porque dependendo muito do esforço que você faz num jogo, você sente mais do que no jogo passado. Sim. Então, você pode acumular. Às vezes você faz o tratamento conservador para poder jogar no final de semana, você fala, não, essa semana vou repetir. Só que assim, durante o jogo, você tem outras exigências. Sim. E essas exigências forçam um pouquinho mais, forçam um pouquinho menos. Ele tem que se movimentar um pouco mais, o movimento de giro, o movimento de chute. Tudo isso influencia depois na sua recuperação, porque dependendo do que for, você sente mais. Eu falei que eu praticamente ficava a semana inteira fazendo tratamento e injeção, relaxante muscular, anti-inflamatório. Saía na sexta-feira para fazer bola parada, para dar um trotezinho, a corrida, e jogava 45, 50 minutos. Depois eu tinha que ir para casa carregado, porque eu não conseguia andar. Porque é uma lesão que você não consegue nem falar depois. Sim. De tão ruim que ele fica. Tá, né, apresentando, parece que é algo inicial. Assim, né, objetivo claro. Quando Parece você não pode ficar sem o Arrascaeta. 12, 19 e 29. São 3 datas. O Arrascaeta jogou 70 minutos agora contra o Bragantino. O Flamengo enfrentou o Internacional. No último jogo, ele falou, não, deixa eu ficar. Mas eu acho que mais que 12, 19 é 29, hein? O Flamengo... com o Palmeiras, teve até o Arrascaeta, se a gente for lembrar o histórico dele, o Arrascaeta também não estava 100% naquela partida. Sim. E aí, lá no Uruguai... Mas talvez nem esteja dia 29. Mas agora ele tá jogando. Mas eu acho que para você ter... Se você tiver em campo por mais tempo no jogo que mas se vai você decidir. isso, na minha opinião, se eu sou da comissão técnica, e isso é uma coisa muito bem feita por todos os clubes, tem que ter um atendimento. Naquela decisão, o Arrascaeta estava fora há muito tempo, né? Era uma lesão. Sem ritmo, tudo. Mas vamos supor, se eles chegam com os relatórios, Edu, você tem a possibilidade de escalar o Gabigol 12, 19 e ele chegar 70% no dia 29 ou escalar dia 12, dependendo, sabe, é o dia 19 só, tirar ele do meio do jogo do dia 12, para tentar gerir ali... Sim. O tempo dele do campo, para ter ele 80% no dia 29 e eu vou pro dia 29. Mas é isso que eles vão fazer. Mas é difícil gerir isso em decisão, né? Sim, isso que eu tô pensando. E o jogador... Olha a feira,
peraí, um de cada vez. Difícil Peraí, gerir fala, isso. capitão, Não, assim, só Zé, é difícil, depois... você gerir isso no Campeonato Brasileiro é uma coisa, você em decisão é outra, né? É. Você fala, não, eu vou tirar o Arrascaeta que eu preciso dele da decisão. No segundo jogo contra o Corinthians, eu vou tirá-lo, independente do resultado, pensando já na Libertadores. Aí é mais complicado. Por isso que é o menos treino, menos jogo, agora sim, pra esse depois processo. você ter Exatamente, mais tempo no jogo. E não houve jogador, não, que o jogador quer todas. Não houve jogador. Fala, Não é, Prati. Eu entendi o que falou ali o Edu em relação a se você tiver de gerenciar, tira um pouco aqui, coloca ali, mas acho que na final não tem como. E não tem como nem pensar no dia 19, porque o dia 12 vai definir o que vai acontecer no dia 19. Então, assim, É jogo a jogo. o jogo Então, ele tem 9 dias daqui até o final da Copa do Brasil. O que vai ser 2 feito nesses jogos, né? próximos 9 dias? Internacional e Isso. Cuiabá. Como é que você vai gerir esses dias? O quanto eu posso ter... Contra o Cuiabá, o Arrascaeta não vai jogar. Já sei disso, com certeza. Com o Internacional, acredito que ele deve jogar. Porque provavelmente o Internacional é o último teste valendo mesmo a vera que o Flamengo vai ter até a partida do Corinthians. Então, acredito que no Internacional o time vai jogar o mais completo possível, força mais máxima que der. Contra o Cuiabá, o Flamengo deve jogar com um time alternativo. De Fabrício Bruno, Mateuzinho, provavelmente o Varela, de repente. Enfim, Ayrton Lucas, Pablo. Essa galera, né, que vem jogando no time alternativo. Diego, Vidal, deve ser isso. O Arrascaeta, compensa o teu Arrascaeta em um desses jogos para talvez não tê-lo tão bem dia 12? Se não compensar, fica pro dia 12. Eu não sei qual é a real condição dele, né? A gente não sabe qual é a real condição. Eu colocaria para jogar agora. Contra o Próximo Inter. jogo, que é um jogo mais duro, mas... Ele jogou Não, mas um assim, tempo mas não jogar com 90 30, minutos, né? Joga um pouquinho e aí eu seguro ele contra o Cuiabá. Porque aí eu tenho ele inteirinho, 100% dentro daquilo que você pode ter 90, 60, 70 minutos inteiro para poder ajudar o Flamengo. Joga em casa, né, Zé? Aí também você não tira o cara de viagem, de tratamento, né? Ele joga no Maracanã um tempo e aí contra o Cuiabá... Nem vai. Nem vai, né, Dan? Nem vai. Eu também Joga o penso que como der Zé. com o Inter, Eu então, acho que e assim, contra o Cuiabá isso, descansa. Sim, descansa. Recupera para você chegar no dia 12 inteiro. Exato. Porque, assim, Dani, o Capita pode falar também que ele teve essa lesão. Ela é traiçoeira. Chato. É muito chato. Tem hora que você fala, não, tô bem. Aí você se empolga, né? Você vai lá, se sente bem, começa a jogar e tal. Quando você para, que aí o corpo esfria, nossa, parece que você tem faca. O pós é pior, Zé, então, mais do que o porque é onde você fica. Porque normalmente ele deve ter tomado anti-inflamatório, ele deve ter sido medicado para jogar. Então, de uma certa forma, mascara um pouco a dor. O jogador já está acostumado com dor. O jogador treina no limite, convive com a dor. Então, assim, ele já tem um limiar de dor alto. Dependendo do jogador, é mais alto ainda. E aí o cara, com os remédios, ele vai jogando. Então, mascara um pouco a dor. Quando você para de jogar, o teu corpo não tem adrenalina do jogo. Você não está no nervosismo ali, na necessidade do jogo, de movimentar. Teu corpo esfria. Quando teu corpo esfria, aí aparecem as dores. Aparecem as microlesões, que é o lactato. Qualquer lesão, né? Até, enfim, aparece, a gente que não é atleta entendeu? de alto rendimento... E aí que começa, esse que é o grande problema, para você poder recuperar. Porque às vezes você pode jogar 70 minutos e sentir 50%. Às vezes você pode jogar 40 minutos e sentir 100%, dependendo do esforço que você faz durante a partida. Com certeza ele está bem monitorado com relação a isso. Com certeza. Tem que ver como é que ele chega no dia 12, porque dia 12 é decisão contra o Corinthians e o Corinthians ontem deu bons sinais à torcida. Começou a falar de Corinthians, não interessa mais para nós. Então, deixe nos comentários o que você pensa a respeito disso. Se você concorda comigo, o Arrascaeta deve jogar contra o Inter e não jogar contra o Cuiabá, nem viaja. Comente também sobre o que você pensa aí dessas finais aí da Libertadores e da Copa do Brasil. Como tá a tua empolgação para esses jogos? Eu tô, empolgadaço aqui para ver o Flamengo, se Deus quiser, aí sendo campeão dessas duas competições. Comente aí sobre o que você viu no vídeo, por gentileza. Vamos trocar de janela. Se inscreva no canal, como você viu o vídeo todo aí, rumo aos 2.000 inscritos, nossa próxima meta. Conto com você ajudando a gente a atingir essa meta aí de 2.000 inscritos. Ao se inscrever já, acione o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo e deixe like no vídeo para que ele possa chegar para cada vez mais gente, o YouTube entender que você gosta do conteúdo. Comente, como eu já pedi, nem que seja para dizer de que cidade e que estado você é. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.